Olá pessoal, eu sou o Rafael Zen do ftbrasil.net.br e vou falar para vocês sobre um fenômeno simples, sobre uma capacidade muito simples que todos os seres humanos têm, latente, e que tem a capacidade, tem o potencial de minimizar a nossa carga de negatividade e, em consequência, os nossos problemas. Para você entender isso, antes eu vou contar uma história, porque as histórias elas servem para ilustrar para a gente algumas coisas que muitas vezes a gente esquece. Desde criança, eu ouvia dizer que se você visse uma estrela cadente no céu durante a noite, ela era capaz de realizar um desejo. Então, sabendo disso, eu já tinha uma lista de desejos, e não eram muitos não, eram bem poucos, para que no momento em que eu estivesse vendo aquele espetáculo, aquele fenômeno, para que eu conseguisse repetir, pelo menos mentalmente, um pouco daquilo que eu desejava quando eu era criança. Mas o extraordinário da história é assim, eu perdi as contas de quantas estrelas cadentes eu vi, algumas mais lentas e outras que eu poderia ter contado uma história inteira enquanto eu via elas se repartindo no céu. Mas eu nunca conseguia desejar nada. No momento em que a estrela cadente acontecia, eu me assombrava com o fenômeno. E eu simplesmente esquecia de todo o resto. Eu esquecia dos desejos, eu esquecia dos medos, eu esquecia das preocupações. Isso que acontecia comigo quando eu era criança, aconteceu e acontece na vida de todos nós. E tem a capacidade de desenvolver essa possibilidade que nós temos, que é sair dos nossos problemas, através de sair, mesmo que momentaneamente, no primeiro momento, da nossa mente. Deixa eu destrinchar isso um pouquinho mais. Você já deve ter percebido que muitas vezes quando a gente está assim com a cabeça meio cheia, está precisando arejar um pouco, tem problemas, tem situações, a gente vai para o campo, viaja, tá? Vai para o parque, e no parque a gente escuta os pássaros, e vocês aí devem estar ouvindo os pássaros revoando aqui no final de tarde. Tá? A gente vê o correr do rio, a gente sente o vento nas árvores ou no corpo, e parece que isso tem a capacidade de fazer com que os fenômenos vão embora. Isso é verdade. Isso tem uma maneira de a gente entender que é muito simples e que tem a capacidade de elevar a nossa consciência a ponto de fazer com que a nossa frequência, com que a nossa vibração se alterem e o peso dos nossos problemas comece a se reduzir. Tá? O que significa isso? Quando eu via uma estrela cadente, eu simplesmente me assombrava com o fenômeno. O assombro é uma coisa que as crianças têm nata. Toda criança tem a capacidade inerente de assombro, mas a gente vai crescendo, a nossa mente vai se desenvolvendo nessas etapas do nosso crescimento e a gente se esquece disso. Quando a gente vai para o campo, quando a gente vai para o parque, essa capacidade de observar as coisas sem os processos mentais, ela acontece. Só que muito naturalmente, porque a natureza ela tem essa capacidade de nos ensinar a retornar para as nossas origens, e que é viver sem o peso que a vida do dia a dia dá para nós. Quando a gente observa os pássaros, quando a gente vê o rio, quando a gente vê a lua, vê o nascer do sol, quando a gente vê esses fenômenos naturais, a nossa mente por alguns instantes ela deixa de utilizar um processo que é um dos principais responsáveis pela nossa capacidade de sofrer, de acumular sofrimento. E essa capacidade chama rotular os fenômenos do dia. Gente, vamos entender, por exemplo, o momento em que eu estou vivenciando agora. Eu estou no final de tarde e tem sol. Isso é bom ou isso é ruim? Nem bom e nem mal. É apenas aquilo que acontece no momento presente. Se eu tivesse num final de tarde da temporada de chuva aqui no local em que eu moro, naturalmente, o tempo das águas, como se diz aqui no Cerrado, estaria chovendo. A chuva ela é boa ou a chuva ela é ruim? Nem boa e nem má. Ela apenas é aquilo que acontece. A nossa mente, tá? Como ela é um processo constante, para quem nunca passou por um processo de disciplina mental, de treino, ela tem digamos assim, o mau hábito de rotular tudo aquilo que a gente vive como bom e como ruim, como positivo e como negativo, como certo e como errado. Quando nós rotulamos as circunstâncias da vida, nós nos separamos dela. Separação
é um dos atributos da mente humana, da nossa individualidade, que tem a capacidade de provocar em nós sofrimento. As escrituras hindus dizem assim, por exemplo, o ego, que é aquela nossa parte negativa que precisa ser conhecida e, segundo algumas escrituras, dissolvida, ser trazida à consciência, ela tem duas características básicas. A primeira chama-se ilusão dos 5 sentidos. A segunda chama-se separação. E quando eu rotulo as circunstâncias da vida, eu me separo da vida. E, automaticamente, eu crio sofrimento. Então eu conheci pessoas que diziam assim, o dia está tão triste, está chuvoso hoje. O dia é o que é, com chuva ou com sol. A tristeza está dentro de nós quando nós rotulamos a chuva como uma coisa negativa. Esse fenômeno de rotular circunstâncias, ele pode ser aplicado, e na verdade ele é aplicado no dia a dia das mentes destreinadas com absolutamente tudo aquilo que acontece. Então vamos especificar isso no dia a dia de uma cidade grande. Trânsito, ele é bom ou ele é ruim? Ele é aquilo que ele é, nem positivo e nem negativo. Mas a partir do momento em que eu digo que o trânsito ele é ruim, que ele é mau, eu começo a criar na minha mente circunstâncias que confirmam para mim aquele rótulo que eu acabei de criar. Ele é ruim porque eu vou me atrasar nos meus compromissos, eu estou gastando combustível, eu estou poluindo o meio ambiente, e a nossa mente ela vai encontrar incontáveis atributos, motivos ou justificativas para manter aquele evento como negativo. Mas os rótulos negativos, eles não transformam a vida, eles criam sofrimento. Os rótulos positivos, por um certo ponto de vista, eles até podem parecer bons. Mas o interessante de nós entendermos é assim, tudo aquilo que é bom, ele também vai encontrar uma contraparte ruim. Aquilo que hoje eu chamo de positivo, amanhã pode se transformar em negativo. Então, a grande sabedoria da vida é nós aprendermos a viver as coisas com neutralidade, com equilíbrio, o caminho do meio, como chamava Buda. Nem bom e nem ruim. Dizem que Buda encontrou essa sabedoria, digamos, o ponto-chave da sua iluminação, depois de passar muitos anos meditando debaixo de uma árvore sagrada. E naquele período de meditação e de ascetismo, ele escutou um barqueiro, e o barqueiro também era músico, e ele dizia para o seu filho, meu filho, se você esticar demais as cordas do instrumento, ela arrebenta. Se você afrouxar demais a corda, ela não dá a nota, ela não dá o som. Então você tem que encontrar o ponto certo. Na nossa vida, no nosso dia a dia, é isso que a gente tem que praticar. Nem o positivo, nem o negativo. Buscar a neutralidade em tudo aquilo que acontece. Isso se aplica a circunstâncias. Não importa que circunstância seja. Eu falei do tempo porque ela é a mais elementar. Mas toda e qualquer circunstância do dia a dia, ela é passível de rótulo quando a gente está destreinado. E ela é passível de assombro quando a gente começa a se treinar. Esse assombro, como eu falei, é aquele que a natureza nos dá. Porque a natureza ensina isso para nós o tempo inteiro. Mas ele também pode ser aprendido em qualquer outra circunstância do dia a dia. Basta querer, basta autodisciplina, basta vontade. Nós também rotulamos pessoas. E quando nós rotulamos pessoas, nós encontramos um outro aspecto chamado julgamento. E olha que interessante. Se nós formos estudar, eu estou dizendo isso porque nós somos ocidentais, não? Mas se nós formos estudar a Bíblia, um dos ensinamentos mais sublimes da Bíblia diz assim, não julgue para não ser julgado, porque com a vara que medir, você será medido. Mas o que nós mais fazemos hoje, e isso é um reflexo da inconsciência da humanidade em que a gente vive hoje, é julgar circunstâncias e pessoas. Então, por exemplo, nós estamos vivendo agora um momento de crise política no nosso país. Isso é bom ou isso é ruim? Quando nós rotulamos as circunstâncias, elas começam a se transformar em algo negativo. E aí nós começamos a dar várias justificativas, a mente faz isso, ela constrói cenários para justificar o rótulo dela.
A crise política, a crise econômica, não importa o nome que a gente dê, não é nem boa e não é nem ruim. Ela é aquilo que é. Até posteriormente eu vou gravar um vídeo falando um pouquinho mais sobre esse tema, crise política, que só esse tem um pouco mais de carga para a gente aprender. Mas vamos voltar para o original. Eu tenho ouvido, o Facebook, por exemplo, é testemunha do fenômeno, né? Eu tenho visto assim pessoas aparentemente mentalmente sadias criticando pessoas, criticando governantes, criticando aqueles que refletem o inconsciente coletivo, os governantes da nação. Então eles olham para aquela ou para essa figura e chamam ladrão, corrupto, e dão todos esses termos pejorativos a esse tipo de pessoa. Isso num nível macro, mas no nível micro, vamos dizer assim, no nosso dia a dia, julgar é o que as pessoas mais fazem por estarem inconscientes. Então elas julgam pessoas, elas julgam situações, elas dizem fulano é mentiroso, beltrano é fofoqueiro, ciclano é ladrão, aquele comerciante, ele rouba nos seus preços, eu sou a única pessoa justa. E pessoal, vamos observar. Julgamento é o que a nossa humanidade ela está mais carregada de fazer. Cada vez que nós julgamos uma circunstância, como eu falei, ou uma pessoa, nós nos separamos. Quando nós nos separamos, nós criamos sofrimento. Então a dica que eu quero dar para você hoje, ela é uma dica simples, eu não quero estender esse vídeo não, ele é um vídeo bem curto. Ela é uma dica mágica. E ela tem a capacidade de transformar a sua vida. Olha, eu lanço um desafio para você. 15 dias no máximo. Mas é no máximo para estourar o prazo. 7 dias você vai ver a diferença. Essa dica chame: não rotule as situações. E a segunda, não julgue as pessoas. Quando você coloca um rótulo numa pessoa ou numa circunstância, você começa a tratar essa pessoa como se fosse um rótulo, como se fosse o rótulo que você descreveu para ela. Mas de que maneira que nós podemos enxergar a realidade sobre uma pessoa que é um ser cósmico, individual, multidimensional, com um termo simples? Ladrão, mentiroso, fofoqueiro. Será que essas palavras tão simples e tão tolas podem refletir a realidade de uma pessoa? Não pode. Ela pode sim ser imperfeita, como eu também sou. Ela pode ter defeitos, como eu também tenho. No entanto, ela também tem Deus dentro dela, como eu também tenho. E se eu quero ser respeitado, eu preciso dar o respeito. Se eu quero ser visto como eu sou de verdade, eu tenho que enxergar as pessoas e as circunstâncias como elas são. Se eu quero enxergar a divindade dentro de mim e viver essa vida expressando o Deus que habita em mim, eu tenho que enxergar essa divindade em todas as pessoas. Então o rótulo por si só, o julgamento, ele já é uma forma de nós agredirmos as pessoas, de nós violentarmos o mundo em que nós estamos. E é muito curioso, né? Porque todo mundo fala de paz, todo mundo fala de amor, fala de compaixão, mas quando nós rotulamos, nós estamos agredindo as pessoas. Nós estamos nos separando da vida e do mundo que nos cerca. Então eu vou repetir o desafio para você. E se você cumprir isso à risca, eu desafio você a escrever aqui no rodapé desse vídeo. Diga para mim o que você achou desse vídeo e diga para mim qual foi a sua experiência nesse período. 7 dias, olha só, 7 dias, sem rótulo e sem julgamento. Você vai perceber assim, automaticamente, naturalmente, instantaneamente, que a vida se torna mais leve. Que quando você não rotula as coisas, você permite que as coisas sejam aquilo que elas são, sem o filtro da mente. A gente pode, vamos entender isso um pouquinho mais, pessoal? Eu posso dizer que uma circunstância ela é ruim, e eu enxerguei aquilo com um filtro cinzento. Eu posso dizer que a circunstância ela é boa, e eu enxerguei ela com um filtro cor-de-rosa. Mas as circunstâncias não são nem boas e nem ruins. Elas são aquilo que elas são. E quando a gente começa a ver o mundo dessa maneira, nós começamos a nos aproximar um pouco mais
daquilo que as escrituras trazem para nós e que elas dizem assim, a verdade liberta. E a verdade ela não é positiva, ela não é negativa, porque a mente ela é especialista em rotular as coisas. Quando nós tiramos os rótulos, nós começamos a enxergar o âmago, a viver as coisas com profundidade. E você vai perceber que naturalmente a gente se assombra com as coisas. A gente percebe a beleza, a gente percebe a simplicidade, a gente percebe as pessoas como elas são. Pessoas que têm defeitos, pessoas que estão com sofrimento, e é por isso que elas estão vivendo dessa maneira tão densa como elas estão. E à medida em que você retira os seus rótulos dela, você começa a retirar o peso de sofrimento da pessoa. Você começa a se transformar em alguém que alivia o sofrimento no mundo, ao invés de ser uma pessoa que cria mais peso para o seu semelhante. Tá? E se você quer a bem-aventurança, se você quer o bem-estar, se você quer a felicidade, que eu acredito que é inerente, que é nato para os seres humanos, que é a nossa busca primordial, você tem que colaborar com a felicidade das pessoas. Você tem que aliviar o peso delas para que uma mão ainda maior do que a sua alivie o seu fardo. Tá bem? Então eu vou repetir, gente, a dica é muito simples. Não rotule, não julgue. Enxergue a vida como ela é, com o olhar de uma criança, com a leveza, com o assombro, com a alegria. É só isso, tá? 7 dias de prática e você vê a diferença. 15 dias e você percebe que a sua vida começa a tirar o peso. Tá bem? Você tem dúvida? Escreve para mim. Vou responder com o maior carinho, tá joia? Obrigado, gente, pela atenção. Tirem bom proveito desse material e a gente se vê na próxima. Até mais.